Domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem diziam os homens ser o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e a porta do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a graça de celebrar a memória desses dois grandes apóstolos, as duas colunas robustas que confirmam e sustentam na misericórdia e na fé o povo de Deus, colunas edificadas por Cristo. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, colocado à frente dos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo, e São Paulo, alcançado pela misericórdia do Senhor, feito seu discípulo, trazido para junto de Cristo, nunca mais o abandonou e entregou sua vida inteiramente para que o nome do Senhor fosse conhecido e amado. Eis dois grandes tesouros através dos quais o Senhor realiza maravilhas e prodígios em nosso favor. Amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de trazer para meditar com vocês dois textos, um de Santo Agostinho e outro de São Bernardo de Claraval. Ambos nos falam sobre a grandeza dos apóstolos e sobre a grandeza do que o Senhor realizou em suas vidas, como testemunho para que nós também coloquemos nossas vidas, seguindo o exemplo dos apóstolos, sob o cuidado, sob as mãos do Senhor, não apenas para receber a bênção que vem de Deus, mas sobretudo para sermos sustentados pelo poder com a qual Cristo sustenta e ama a sua igreja. Santo Agostinho nos escreve as seguintes palavras: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia santo. O dia da celebração é 29, mas ele foi antecipado para hoje, 28, a fim de que o maior número de fiéis pudesse participar desta santa solenidade. Então vamos lá. Não falamos de mártires desconhecidos, caros irmãos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua palavra. Assim escreve o salmista no Salmo 18. De fato, estes mártires viram o que pregaram e seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade e a anunciaram pelos confins de toda a terra. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar do seu Senhor: por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: tu, Senhor, és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu dizendo-lhe:
Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Olha que coisa linda, né? É sobre esta proclamação de fé que construirei eu a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem da palavra pedra. Não é pedra que vem da palavra Pedro. Pedro vem de pedra, assim como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu a eles o nome de apóstolos. Dentre eles, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava ele a igreja inteira, mereceu ouvir ainda as palavras que o Senhor lhe disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo, e em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. João capítulo 20, o texto da ressurreição do Senhor. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, não é isso. Mas quando Cristo fala a um só, quer desse modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos, Pedro foi eleito por ele o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde a segunda, responde a terceira vez, quando o Senhor à beira do mar da Galileia lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção na Sexta-feira Santa. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligastes. Desliga por amor o que ligastes outrora por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 grandes apóstolos. Na verdade, os 2 eram um só coração. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue destes 2 grandes apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações desses 2 grandes apóstolos, porque por meio deles e de seu testemunho nos foi assegurado a participação nos grandes tesouros de Deus. Que palavra bonita de Santo Agostinho para nós no dia de hoje, que quando colocada ao lado das palavras de São Bernardo, completa-se ainda mais a beleza dessa grande celebração pelo testemunho, a memória dos 2 grandes apóstolos. São Bernardo vai escrever agora, lá no ano 1100, enquanto Santo Agostinho escrevia no ano 300, São Bernardo escreve no ano 1100 essas palavras para nós. É com razão, irmãos, que a Igreja aplica aos santos apóstolos Pedro e Paulo estas palavras do sábio do livro do Eclesiástico. Foram homens virtuosos e suas obras
não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Sim, podemos dizer sim com propriedade, chamar-lhes homens de misericórdia, que grande herança nos foi entregue, porque eles obtiveram misericórdia para si próprios, porque estão cheios de misericórdia e porque foi na sua misericórdia que Deus nos deu na igreja. Vede com efeito que misericórdia obtiveram. Se interrogardes o apóstolo Paulo sobre este assunto, ele diria a vós, a mim, que tinha sido um dia blasfemo, perseguidor e violento, mas alcancei misericórdia, porque agi por ignorância, quando ainda era descrente. Assim, São Paulo vai considerar na primeira carta a Timóteo, a sua experiência. De fato, pensemos no mal que ele fez aos cristãos da cidade de Jerusalém e de toda a região da Judéia. Quanto ao bem-aventurado Pedro, tenho outra coisa a dizer-vos, e coisa tão sublime quanto única. Com efeito, se Paulo pecou, o fez sem saber, porque não tinha fé naquele momento. Pedro, pelo contrário, tinha os olhos bem abertos no momento de sua queda, quando negou Jesus. Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, como São Paulo escreverá na carta aos Romanos. Se São Pedro pôde elevar-se a um tal grau de santidade depois de uma queda tão pesada, a negação de Jesus, quem poderá desesperar a partir de então, por pouco que queira sair de seus pecados? Atentai no que diz o Evangelho. Saindo, Pedro chorou amargamente após negar Jesus. Ouvistes que misericórdia obterão os apóstolos? De fato, de então em diante, nenhum de vós será esmagado pelas faltas passadas, pois o Senhor se levanta por vós e vos oferece também a sua misericórdia. Se pecastes, recorda-te, não pecou também Paulo? Se caíste, recorda-te, não caiu também Pedro de maneira bem mais grave? Ora, um e outro, pela penitência, não só obtiveram a salvação, como se tornaram grandes santos, ministros da salvação, mestres de santidade e anunciadores da misericórdia de Deus para muitos homens. Faz, portanto, tu o mesmo, ó caríssimo irmão, pois é por ti que a Escritura lhe chama homens de misericórdia. O que o Senhor fez por ele está disposto a fazer por vós, para fazer de vós instrumentos de sua misericórdia para muitos homens. Que grande palavra nos traz hoje São Bernardo, falando sobre o testemunho de amor de Deus por esses dois grandes santos e o testemunho deles para nós, para que jamais venhamos a desconfiar ou nos perder do grande amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.